assunto de hoje aqui do Café com Cameli é como você descobrir os seus superpoderes. Eu não sei se você sabe, todos nós temos alguns superpoderes. Mas aí você pergunta: "Emerson, quer dizer então que eu sou um super-herói? Quer dizer que de repente eu sou o Homem-Aranha e não sabia, eu sou o Super-Homem e não sabia?" É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu já vou explicar para você o que são esses superpoderes, da onde eles vêm e como você pode descobrir e utilizar os seus, tá. Esses superpoderes, eles foram descobertos por meio de uma pesquisa muito grande que aconteceu há um bom tempo já, há alguns anos, e a maior parte das pessoas ainda não conhece esses superpoderes. E o grande problema que eu vejo hoje em dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, é que por não conhecer esses superpoderes, as pessoas não têm muitas vezes um bom desempenho, elas também não são satisfeitas com sua vida e com o seu trabalho, e elas não são felizes. Então, vamos lá que eu vou falar para você então quais são esses superpoderes. Talvez você já tenha ouvido falar neles, eles se chamam forças de caráter. Já ouviu falar nas forças de caráter? Se você não ouviu, não tem problema que eu vou explicar para você. E além de explicar o que são forças de caráter, que são os seus superpoderes, eu vou ensinar você a fazer o teste para descobrir quais são as suas forças de caráter. Tá? Então, para você que está chegando agora, tenha um bom dia. Se você aí de repente pensou numa pessoa que seria interessante ela saber disso, já chama essa pessoa, envia aí se você tá no Instagram, envia aí o direct para a pessoa, se você tá no YouTube, compartilha esse vídeo para você entender esses superpoderes. Tem aqui, ó, vi aqui no Instagram, tem meu amigo Ângelo, bom dia, Ângelo. Tem também o pessoal aqui no YouTube, pessoal do TikTok, também estamos no Facebook, estamos no LinkedIn e sei lá onde mais que a gente está. A gente deve estar por aí. Então estamos por aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos então entender o que são as forças de caráter. Só que para eu, explicar para vocês o que são as forças de caráter, eu preciso entender um pouco dessa pesquisa que aconteceu. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui, para você que está no YouTube, vou compartilhar a minha tela, e para você que não está, obviamente, eu vou falando aqui o que está acontecendo. E novamente, como eu sempre falo, se você gosta de ver aqui os slides, ou enfim, a apresentação que eu compartilho, é só ir lá no canal Cameli e assistir pelo YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, tá aparecendo aqui, deixa eu ver desse jeito. Então tá, então aqui a gente tem, né, tô mostrando aqui duas fotos, uma de um cara chamado Martin Seligman e outra também um pesquisador chamado Christopher Peterson. Então, o Martin Seligman, ele é um dos criadores da chamada psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? Psicologia positiva é uma área da psicologia, uma área mais nova da psicologia, que se preocupa em em estudar as virtudes humanas, as virtudes, tudo aquilo que é de positivo que acontece com as pessoas. Então perceba o seguinte, a psicologia ela surgiu com essa grande ideia de estudar as coisas que faziam mal para a gente, tá? Para os seres humanos. Então a psicologia se preocupou em estudar muito tempo as doenças, mas também ela surgiu com uma preocupação de estudar as virtudes, quer dizer, o que deixa as pessoas mais felizes, o que faz com que as pessoas desenvolvam todo o seu potencial. Mas aí aconteceu uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial. E com o advento da Segunda Guerra Mundial, você imagina o seguinte: depois que os Estados Unidos adentrou a guerra, né, ele precisou entrar na Segunda Guerra Mundial, aconteceu tudo aquilo que você já sabe que aconteceu, e os soldados americanos começaram a voltar para casa. Só que aí você tem o seguinte: você imagina os horrores de uma guerra e pessoas que antes eram, sei lá, eram padeiros, eram serralheiros, eram advogados, enfim, tinham a sua profissão, ficaram um tempo na guerra e aí vivendo todo aquele horror e voltaram para casa. Quando eles voltaram para casa, muito deles estavam com algum tipo
de doença, algum tipo talvez de transtorno mental, e nos Estados Unidos eh, não havia psiquiatras suficientes para tratar essas pessoas. Porque até então, você obviamente já existiam, né, psicólogos, mas eles se dedicavam muito a vários estudos da psicologia, eles eram mais, dedicados à parte acadêmica. E aí, como não havia uma quantidade suficiente de psiquiatras para tratar essas pessoas que voltaram, alguns estados americanos começaram a autorizar psicólogos também a fazer esse tratamento. Então, o psicólogo recebia um outro treinamento e começou a fazer esse tratamento, e com isso a psicologia também abraçou a parte das terapias efetivamente, certo? Só que o que aconteceu? Tinha muita gente doente, muita gente doente. Então, nesse ponto, a psicologia parou um pouco de estudar as virtudes humanas e começou a se dedicar ao estudo das doenças que apareciam, e isso foi ótimo, porque com isso a gente começou a ter tratamento e até mesmo cura para várias doenças psicológicas. E isso tudo graças aos estudos da psicologia. Só que ao mesmo tempo, pelo fato de dedicar essa força, ter esse foco em estudar as doenças, a psicologia acabou deixando de lado um pouco o estudo das virtudes, do que é positivo. E o Martin Seligman, ele é um psicólogo americano, ele foi presidente da Associação de Psicologia Americana, que seria equivalente ao nosso Conselho Federal de Psicologia. Ele trabalhou mais de 30 anos estudando e atendendo casos, principalmente de vários tipos de transtorno, mas principalmente de depressão. E ele confessa que começou a se sentir um pouco impotente, porque ele conseguia ajudar as pessoas a sair de uma vida miserável, como ele fala, uma vida infeliz, para chegar até o que a gente chama de normalidade, mas ele não sabia muito o que fazer para tirar essas pessoas da normalidade e chegarem a um estado mais elevado, a um estado de florescimento, que ele chama. E por causa disso ele começou a estudar, e junto com outros pesquisadores, o Christopher Peterson é um deles, ele acabou fundando a chamada psicologia positiva, que tem o objetivo de estudar o que acontece de positivo com as pessoas. Então, imagina que uma pessoa que é muito feliz, uma pessoa que desenvolve sempre as suas habilidades, aquela pessoa que está acima da média. Então, o foco é estudar o que acontece com essa pessoa, ver o que ela faz, e não só essa pessoa, várias outras pessoas, ver o que a maioria faz, e aí, passar para a gente o seguinte: olha, essas pessoas aqui estão fazendo isso. Quem sabe se você fizer isso também, você não é mais feliz. Você não desenvolve melhor o seu potencial. E é isso que a psicologia positiva faz, sem, obviamente, deixar de lado a outra parte da psicologia. Quer dizer, a ideia não é você deixar de lado tudo que a psicologia tradicional estudou. Ah, então tá, agora vamos ser só felizes e não tem mais doença, não tem mais problema nenhum. Não, de maneira alguma. Mas o foco dela, da psicologia positiva, é estudar este lado mais positivo, vamos dizer assim. E o Martin Seligman e o Christopher Peterson, o Martin Seligman ainda está vivo, o Christopher Peterson, infelizmente, faleceu recentemente. Como os dois eram, um e o outro era psicólogo, eles conheciam o CID-10, que é a classificação de transtornos mentais e de comportamento, né? Um livro enorme que descreve todas as doenças, transtornos, síndromes e tudo que é mais de ruim que acontece com a gente do lado, do lado dos transtornos mentais, né? Relacionado a transtornos mentais. Eles então pensaram o seguinte: poxa, a gente tem aqui um livro, a gente tem um manual que descreve para a gente tudo quanto é desgraça, tudo quanto é de ruim que acontece com as pessoas. E é fundamental que exista esse livro para ajudar nos diagnósticos. Mas a gente não tem nada que descreve tudo que é de bom. E eles então tiveram essa ideia e começaram a fazer uma pesquisa. Então, eram os gerentes, vamos dizer assim, os diretores dessa pesquisa, eles que estavam à frente da pesquisa, mas nessa pesquisa tinha mais de 50, 60 pesquisadores que ficaram pesquisando durante mais de 3 anos, tudo o que
existia de positivo, de virtude na literatura humana. Então esse estudo, eles chamaram de estudo de virtudes e também chamaram de forças de caráter, a gente já vai entender o que que é isso. Então esse estudo durou, 3 anos e reuniu mais de 50 pesquisadores, né, já vi alguns escritos que diz que até mais de 60, mas estão mais de 50 pesquisadores. E o que que eles fizeram nesse estudo? Eles começaram a procurar todas as virtudes, tudo que é positivo e que havia de comum nas diversas religiões, nas diversas culturas, nas diversas tradições, nas diversas filosofias. Então, a ideia era fazer um mapeamento de tudo que existia, né, ou pelo menos tudo que era mais relevante, né, em livros sagrados, em escrituras, em tradições e filosofias, e ver o que era comum a todos. Porque se fosse algo comum a todos, é porque eles entendiam que era uma virtude humana. Então, para isso, eles estudaram a Bíblia, o Alcorão, o Torá, o Bushido, as filosofias de Platão e Aristóteles, Buda, São Agostinho, enfim. Eles analisaram mais de 3.000 anos de história para chegar a ao resultado dessa pesquisa, e tiveram praticamente em todos os continentes, pesquisaram, pessoas em cidades grandes, cidades pequenas, tribos. Então só aí para você ter uma ideia de como foi exaustiva, de como foi realmente profunda essa pesquisa. E eles identificaram 6 virtudes em comum, tá, 6 virtudes em comum. Essas virtudes são a sabedoria e o conhecimento, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança ou moderação e a transcendência. Depois que eles identificaram essas virtudes, eles começaram a identificar também que tipo de ação, que tipo de comportamento uma pessoa poderia ter para alcançar essa virtude. E eles entenderam que quando você fala em virtude, é algo muito subjetivo. E foi aí então que apareceram as forças de caráter, e aí você já vai entender quais são os nossos superpoderes, por que nós temos esses superpoderes. Tá? Então, o que são as forças de caráter? As forças de caráter são traços que nós temos nas nossas personalidades, e que quando nós realizamos, quando nós nos comportamos daquela maneira, nós nos aproximamos dessas virtudes. Então as forças de caráter, elas são 24, 24 forças de caráter, e elas estão divididas ali, divididas entre as virtudes. Então, só para você ter uma ideia, ali na virtude da sabedoria, a gente tem a força da criatividade, da curiosidade, do amor ao aprendizado, da mente aberta ou da perspectiva. Muito importante aqui que quando se você for pesquisar depois as forças de caráter, obviamente é uma pesquisa que foi feita em inglês, que eram americanos. Então, na tradução, algumas vezes você tem nomes diferentes. Tá? Então, eu já identifiquei várias vezes isso, um nome diferente, ok? Então, feita essa ressalva, voltamos aqui para as forças de caráter. A gente tem, por exemplo, a humanidade, tá? A humanidade é virtude e humanidade, e dentro da humanidade a gente tem generosidade, amor e inteligência emocional. Tem uma virtude chamada justiça e uma força de caráter também chamada justiça, dentro dela também tem a liderança e o trabalho em equipe. Então, o que quer dizer isso para a gente resumir, essa ideia de forças de caráter e virtudes? Quer dizer o seguinte: quando eu estou praticando a justiça, quando eu sou um líder, estou praticando a liderança e o trabalho em equipe, então quando eu estou praticando essas 3 forças, eu sou uma pessoa que tem a virtude da justiça. Quando eu sou uma pessoa generosa, eu pratico também o amor e uso a minha inteligência emocional, eu estou praticando a virtude da humanidade, certo? Então, quando você pratica alguma força de caráter, você está sendo uma pessoa mais virtuosa, você está usando as suas virtudes. Emerson, ok, mas o que que isso tem a ver comigo? Como é que eu ainda não entendi esse negócio de superpoderes? Um outro pesquisador chamado Mihaly Csikszentmihalyi, tá, é um nome, se você for procurar aí você vai ver que só tem consoantes no sobrenome dele. Então, Mihaly Csikszentmihalyi, ele também estava fazendo uma pesquisa
sobre os efeitos do trabalho, tá, depois da Segunda Guerra, e ele começou a pesquisar, alguns artistas. E ele observou que esses artistas, quando eles estavam ali fazendo a sua pintura, ou fazendo escultura, enfim, fazendo aqueles trabalho, eles geralmente estavam totalmente focados, eles perdiam a noção do tempo e do espaço, eles, ficavam horas e horas e horas trabalhando, esqueciam de comer, esqueciam até de beber, às vezes, alguma coisa, e quando terminavam o seu trabalho, eles não estavam exaustos, eles pareciam que estavam mais energizados. O Mihaly, então, identificou isso em várias situações e deu o nome a esse estado em que essas pessoas ficavam, chamou de estado de flow. Então ele deu o nome de estado de flow ou estado de fluxo. Quer dizer, a pessoa estava em um trabalho que ela tinha uma uma concentração total, que ela se sentia instigada por aquele trabalho, desafiada, não era um trabalho que era totalmente difícil a ponto dela desistir, e também não era muito fácil a ponto dela achar que esse trabalho era um trabalho chato. E esse trabalho também tinha a ver com as suas forças, com as suas virtudes. Então, quando a pessoa estava executando esse trabalho, ela estava também usando muitas vezes as suas forças. Aí a gente tem uma conexão, tá, entre o estado de flow e as forças de caráter. Então, por que que essas forças de caráter são os seus superpoderes? Porque quando você está usando as forças de caráter do seu perfil, as suas principais forças de caráter, quer dizer que você está no teu melhor, quer dizer que você está desempenhando acima da média, que você não está simplesmente fazendo um trabalho qualquer, você realmente está fazendo um trabalho, né, acima da média para você, um trabalho diferenciado, e que é muito fácil você entrar em flow quando você está usando as forças de caráter. Então, por isso que eles são esses superpoderes. Emerson, todos nós temos as 24 forças? Sim, todos nós temos as 24. A grande questão é o seguinte: a ordem delas é diferente para cada uma das pessoas. E apesar de todas elas serem significativas, nós temos ali as primeiras 5 ou 7 forças que são chamadas forças de assinatura. As forças de assinatura, elas geralmente determinam praticamente quem você é. É mais ou menos o seguinte: é muito fácil olhar para uma pessoa e identificar que ela tem aquela força. Então, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, eu tenho algumas das minhas forças de caráter são a criatividade, o humor e o amor ao aprendizado. Então isso é algo muito natural para mim. É muito fácil eu pegar assuntos diferentes e conectar e criar algo novo. Então, né, criatividade. Eu adoro estudar, estudar coisas novas e sempre. Então, amor ao aprendizado. E o humor, eu sempre gosto de colocar o humor em alguma coisa também que eu estou fazendo. Então, são forças são forças de assinatura que eu tenho, e que quando eu uso essas forças, eu estou no meu melhor. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz e eu desempenho melhor do que quando eu não estou usando essas forças, ok? Então, você conhecer as suas forças de caráter e as suas 5 a 7 principais, as primeiras ali, é muito importante, porque quando você conhece essas forças, você entende que se você aplicar essas forças, você vai estar no seu melhor. Você vai estar desempenhando melhor, vai se sentir bem, vai ser uma pessoa mais feliz e provavelmente um profissional acima da média. E aí você me pergunte, então me pergunta que eu quero e aí você me pergunta: "Emerson, como é que eu faço para saber quais são as minhas forças?", tá. E agora você deixa eu passar aqui, você que de repente aí tá no Instagram ou TikTok, você que não tá no YouTube, então você é bom você anotar aí o que que eu vou dizer, e para o pessoal que está no YouTube, no canal Cameli, eu vou mostrar aqui como é que você faz para descobrir as suas forças de caráter. Então é o seguinte, existe um instituto chamado, Instituto VIA,
tá? Instituto Via em Força de Forças de Caráter ou Instituto on Via Character, tá? Instituto, em inglês, que foi criado até por um dos pesquisadores que trabalharam junto com o Peterson, e ele escreveu é o Ryan Nyemick, e ele escreveu esse livro, Intervenções com Forças de Caráter. É um livro bem fininho aqui, tem umas 400 e deixa eu ver aqui, livro bem fininho, tem só 486 páginas, então é um livro, assim, de leitura de bolso. Não, esse livro é um livro, assim, bem técnico. Se você não estuda psicologia positiva, se você não estuda desenvolvimento humano, se você não trabalha na área, não é um livro que eu aconselho você ter, porque ele realmente tem uma linguagem, uma leitura mais técnica, né? Para quem realmente trabalha na área e quer atuar usando as forças de caráter. Então, em meus treinamentos e também atendimentos individuais que eu faço, muitas vezes eu uso intervenções com força de caráter. Mas só para você saber, né, que esse é um dos livros de todo esse estudo das forças de caráter. Então, o escritor deste livro, ele também é o presidente do Instituto Via. Daí, como é que você faz, então, para acessar o site do Instituto Via? Você vai digitar, deixa eu compartilhar aqui com o povo. Espera aí. Tá, compartilhar tela. Tela cheia, tá aqui. Então, você vai digitar para acessar o site, tá, do Via, Via Character, e o Character é Character. Então, via character.org, tá? Via character.org. Quando você acessar esse site, você vai ver que ele vai estar todo em inglês. Aqui no meu caso, quem está vendo aí, está vendo que ele está em português, porque eu já cliquei ali no botão direito do mouse e coloquei ele para traduzir para o português, e ele já traduziu, tá bom? Então, você vai entrar nesse site e você vai fazer o quê? Você vai fazer a pesquisa gratuita. Então, ele vai estar na parte de cima, aqui, ó, faça a pesquisa gratuita ou take the free survey, alguma coisa assim vai estar escrito ali para você. Então, você vai clicar para fazer a pergunta gratuita. Geralmente, quando você atualiza o site, ele volta para o inglês. Se você quiser, você pode traduzir de novo. Senão, eu vou mostrando aqui mesmo para você em inglês. Aí você vai ver que vai aparecer aqui, ó, Register to take a via survey. Então, para você registrar, para você fazer a pesquisa. Aí você vai digitar seu primeiro nome, seu último nome, vai colocar o seu e-mail, vai escolher a língua, tá, que vai ser feito o teste. Aí você pode procurar aqui, vai ter português do Brasil, e você vai criar uma senha. Quando você criar essa senha, você também pode clicar aqui para receber os e-mails que eles podem te mandar, e você tem que clicar dizendo que você entendeu aqui aqueles termos e condições, etc. E você vai colocar, né, clicar registre agora. Quando você clicar ali no registre agora, então eu vou entrar aqui já, obviamente, porque eu já tenho o registro. Tá? Você vai ser encaminhado para uma página, que não é essa página que está aparecendo agora para mim, porque eu já estou registrado, mas você vai ser encaminhado para uma página para fazer o teste. Esse teste, ele é um teste que tem, se eu não me engano, 120 perguntas, tá? 120 perguntas, cada pergunta tem 5 alternativas, tá? Tem 5 alternativas. E você, deixa eu voltar aqui para mim. E você tem que escolher uma dessas alternativas, tá, ok? Então o teste tem 120 perguntas, cada pergunta tem ali 5 alternativas, se aquilo tem a ver mais com você, se você é neutro ou tem a ver menos com você, e você vai respondendo. Então, é interessante que você tire aí pelo menos, olha, uns 20 minutos, tá? Esteja num momento tranquilo para você fazer o seu teste. Quando você terminar de fazer o teste, você vai, então deixa eu mostrar aqui.
importante, tá, se você for traduzindo sempre a página, aí você vai entender, mas é importante que na hora que você for fazer o teste, talvez ele pergunte para você qual teste que você quer fazer. Por quê? Porque o VIA, ele tem um teste para adultos e um teste para criança. Então aqui, ó, VIA Adult Survey, tá? Então adult aqui, tá? É o teste para adultos, tá? Aqui, ó, para idades acima de 18. E tem o teste para jovens, para adolescentes, né? Até para crianças entre 8 e 17. Okay? Então, escolha o teste para adultos, se você for adulto. Se você for criança, aí obviamente escolha o teste para criança. E aí você vai ver aqui, eu estou mostrando como que é o teste. Então, como que é o teste? São exatamente 120 perguntas. Então, aqui um exemplo das perguntas. Ser capaz de propor ideias novas e diferentes é um dos meus pontos fortes. Você vai escolher, tem tudo a ver comigo, tem a ver comigo, neutro, não tem a ver comigo ou não tem nada a ver comigo. Então, ser capaz de propor ideias novas e diferentes é um dos meus pontos fortes. No meu caso, tem tudo a ver comigo. Aí eu clico nessa, né, na parte que eu achei que tem a ver comigo e vou para a próxima. Eu tenho tomado posições mesmo frente à forte oposição. Entendo o seguinte também, tá, pessoal? Aqui o teste, como a página está traduzida, então às vezes você vai ver que tem uma tradução que não é tão boa, mas você entende. Então, eu tenho tomado posições. Não, eu tomo posições mesmo frente à forte oposição. Então, você é uma pessoa que quando estão falando, não, tá todo mundo indo para um lado, você fala, olha, pessoal, vocês estão indo para o lado, tudo bem, mas eu quero dizer que eu vou para esse outro lado. Então, você sempre faz isso ou às vezes não, de vez em quando você faz? Olha, acho que nem sim, nem não, e aí você escolhe, né, se você tá ali no neutro, se tem tudo a ver com você ou não. E aí, você vai respondendo todas as perguntas, certo? Vai respondendo todas as perguntas, quando chegar sempre no final da página, vai ter lá um botão azul para você continuar, e quando chegar no final do teste, quando tiver respondido todas as questões, vai sair o seu resultado, e inclusive vai sair, vai ter lá uma parte para você baixar o PDF, tá? Que PDF opa, que PDF? O PDF com o seu resultado. E eu vou mostrar agora aqui para você também como que é esse PDF com o seu resultado, que é o que mais importa, tá? Que são os seus superpoderes. Então, tá aqui, deixa eu compartilhar a tela. E para você que não está no canal no YouTube, não se preocupe que eu vou explicar aqui para você. Opa, não é aqui, para apresentar, compartilhar tela. Vamos ver, cadê? Tá aqui. Pronto. Deixa eu dar um zoom. Bom, o que vai acontecer então? Vai aparecer um PDF para você, tá? Esse PDF. E nesse PDF vai estar ali todas as suas 24 forças. E atenção, pessoal, são forças. Não vá fazendo como a maior parte, muitas pessoas fazem, que chegam lá e vão para ver as últimas, para ver o que eu preciso melhorar. Não, você não precisa melhorar nada. São forças, você tem que focar. O que acontece? As primeiras forças você faz naturalmente, tá dentro de você, isso é uma coisa natural sua. As forças ali do meio, de vez em quando você usa, e as últimas forças são mais, é algo que não é tão você. Quando precisa, você até faz, mas não é tão você. Ok? Então, você vai ter a ordem de todas essas forças. E aí, o que você deve observar? Quais são as suas de 5 a 7 forças, as primeiras? Por que de 5 a 7, Emerson? Porque uma característica das forças é o seguinte: você olha e se vê nelas. Então, se você olhar para aquilo e achar, não, isso aqui não sou eu, então de repente não é uma das suas primeiras forças. Por isso que não dá para cravar que serão 5 exatamente. Às vezes a quinta não é, mas a sexta e a sétima são, às vezes as 7 são. Então é você olhar para aquelas forças e falar, olha, isso sou eu. Então, trouxe aqui, peguei um exemplo, né, de um
um aluno que eu tive, e aqui aparecem as 5 primeiras forças dele, tá? No seu teste, quando você fizer, não vai aparecer esse rabiscado aqui em cima, esse rabiscado é para não ninguém saber o nome da pessoa, ok? Mas aparecem então as primeiras forças desse aluno, então, ó, integridade, inteligência social, justiça, critério, bravura, apreciação da beleza e prudência. E aparece também uma pequena descrição de cada força. Então, por exemplo, integridade. Na parte de baixo, ali aparece a virtude da integridade, que é a coragem. E a descrição, integridade. Você é uma pessoa honesta, não apenas por falar a verdade, mas por viver de forma genuína e autêntica. Você tem os pés no chão e não é pretensioso, é uma pessoa realista. Você vai olhar para essa descrição e pensar: eu sou assim? Essa pessoa sou eu? Ah, não, essa pessoa realmente sou eu sou assim mesmo. Aí você vai para o próximo. Inteligência social. Você está consciente dos motivos e sentimentos das outras pessoas. Você sabe o que fazer para se adequar a diferentes situações sociais e para deixar as pessoas à vontade. Então, quer dizer, você é uma pessoa que consegue se conectar com as outras, deixar as outras à vontade, você tem inteligência social. Você, de repente, se comunica bem, você sabe entender as outras pessoas. Eu sou assim? É, realmente, eu sou assim. E você vai ali para as primeiras de 5 a 7 forças e você vai ver quais são as suas forças. Essas forças principais, essas primeiras forças, que são suas forças de assinatura, são os seus superpoderes. Emerson, por que, que são os seus superpoderes? Elas são os seus superpoderes quando você está usando e podem ser a sua criptonita também se você não está usando. Como assim? Então vamos dizer que você está no emprego, você está em um emprego novo, você entrou no emprego novo e nesse emprego novo você tem a capacidade de ser, tem a possibilidade de ser uma pessoa íntegra. Na verdade, esse emprego novo exige que você, que você seja uma pessoa íntegra. Você vai se sentir bem. Esse novo emprego também é um emprego que favorece as relações com as pessoas. Você tem que estar constantemente em contato com outras pessoas. Você está ali para muitas vezes fazer esse meio de campo, tá, entre as pessoas do setor, entre outros setores. Você vai se sentir bem também. Nesse emprego, a terceira virtude aqui desse aluno é a justiça. Tratar todas as pessoas imparcialmente é um dos seus princípios. Você não permite que seus sentimentos pessoais tendenciem suas decisões sobre os outros. Você oferece uma nova chance a qualquer um. Neste emprego, você tem a possibilidade de ser uma pessoa justa. Então, você está ali para tomar decisões, talvez baseadas numa legislação, como eu fazia quando era servidor público, por exemplo, e você pensa da seguinte maneira: não, eu não vou favorecer ninguém, eu vou tomar a decisão baseada na lei. Então, isso também faz com que você se sinta bem. Faz com que você se sinta bem, faz com que você se desempenhe melhor, faz com que você tenha uma facilidade maior de entrar no estado de flow. E quando você trabalha, você termina o dia, não parece que você está com aquele peso enorme nas costas. Você pode até, de repente, estar um pouco cansado fisicamente, mas você se sente bem, você se sente com uma sensação de dever cumprido. Emerson, quer dizer que eu tenho que praticar todas as forças de caráter, ali as primeiras forças de caráter, as forças de assinatura? Não quer dizer que você tem que praticar todas, mas sim que quanto mais dessas 5, 6 primeiras forças você praticar e tiver no seu dia a dia, melhor você vai se sentir. Mais feliz você vai se sentir e melhor vai ser o seu desempenho nas atividades. Então, para ver mais algumas forças desse aluno, então ele tem ali como critério: pensar sobre as coisas e examinar de todos os lados são aspectos importantes de quem você é. Você não precipita conclusões e se baseia apenas em evidências sólidas para tomar suas decisões. Você é capaz de mudar de ideia. Então, uma pessoa criteriosa usa o critério para tomar decisões, que de repente, que bacana, combina ali com a justiça. Tem a bravura, você é uma pessoa corajosa, que não recua diante de uma ameaça, desafio, dificuldade ou dor. Você defende o que é certo, mesmo que haja oposição. Você age de acordo com suas convicções. Então, é uma pessoa que
Finca o pé e toma ali as posições. Vamos ficar nessas 5, então vamos dizer que essas 5 forças de caráter, elas são as forças de assinatura dessa pessoa. Olha, já, me veio à mente que essa pessoa seria uma provavelmente uma excelente juíza ou juiz, tá, um excelente juiz ou juiz. Por quê? Olha, uma pessoa íntegra, que tem inteligência social, quer dizer, ela vê o lado do outro, que é justa, procura atender critérios e é corajosa. Quando ela tem que tomar dizer uma posição, ela não fica com medo. Então, olha só, se a gente fosse então, imagina se a gente fosse usar, pudesse usar as forças de caráter no concurso de juiz, tá. Olha, se só uma a prova eliminatória é que você tem as forças de caráter corretas para ser um juiz. A gente talvez não teria tanta loucura como a gente está vendo acontecer ultimamente aí, no judiciário, que se você vê que decisões são tomadas sem critério nenhum, né, quer dizer, você tem a lei lá que é um critério, e de vez em quando aparece aí na mídia, um ou outro juiz que toma uma decisão totalmente sem critério. A lei está escrita de uma maneira e, não, eu acho que é desse jeito, né? Então, na força de caráter aqui do critério seria muito bem aplicada. Emerson, então, como é que eu faço para usar essas forças de caráter no meu dia a dia? Então, você vai entrar lá no site do Via Survey, viacharacter.org. Você vai escolher, vai traduzir a página ali para ficar no português, para ficar mais fácil para você. Você vai apertar o botão que tem em cima, faça o teste gratuito. Ele vai pedir para você se cadastrar. Depois que você se cadastrar, o teste vai aparecer para você. Aí você vai começar a fazer o teste. Tire aí 20, 30 minutos para você fazer o teste. Depois que você terminar o teste, aí vai aparecer ali o resultado, inclusive um lugar para você baixar o PDF para você ter esse resultado. O resultado será sempre o mesmo? Pode ser que não, pode ser que não, pode ser que dependendo do momento que você está, você possa estar usando mais uma força ou outra, e isso vai sair ali no teste, o teste vai acusar isso. Mas dificilmente vai mudar muito, então meus testes, por exemplo, eu sempre tenho ali criatividade, humor, amor ao aprendizado, quase sempre aparece ali também justiça, mas de vez em quando aparece uma outra força que estava lá em sétima ou oitava, aparece ali na frente. E uma daquelas, a que estava em primeiro lugar, às vezes vai para segundo, terceiro. Então pode ter essas mudanças, mas nunca vai ser algo muito drástico, nunca vai ser algo que uma vez você faz o teste, dá uma configuração, da outra vez uma configuração totalmente diferente. Isso não vai acontecer, tá bom? Pessoal, eu espero que realmente você descubra os seus superpoderes e comece a utilizá-los com sabedoria, tá? Principalmente quando você estiver no seu trabalho, você vai começar a entender o porquê que de repente você pode estar em um trabalho e você não é feliz, você não desempenha bem, e por que que você está num trabalho que, nossa, que bacana aqui, pô, adoro esse trabalho. Quanto mais forças de assinatura, que são as suas primeiras forças de caráter, você puder, desempenhar esse trabalho te permitir, se comportar daquela maneira, melhor vai ser o seu desempenho, mais feliz você estará nesse trabalho, tudo bem? Então eu vou deixar também, aonde for possível, aqui nas redes sociais que for possível, a descrição ali do site do Forças de Caráter, do Via Character também, mas é só se você não se lembrar, procura aí no Google, tá? Teste das forças de caráter, que é bem fácil de você encontrar, tá certo? Então é isso, Café com Camélio vai ficando por aqui, espero que você tenha um excelente dia. Grande abraço, tchau, tchau.